depois a gente vai abrir para o debate. Daí os camaradas podem ir se inscrevendo para a gente poder fazer a etapa de debate, certo? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, faço parte do Minervino de Oliveira, estou na Secretaria de Formação. Faz pouco tempo que eu estou em Sorocaba e estou tentando construir aqui na militância junto com os demais camaradas. Matheus. Boa noite, eu sou o Matheus, eu também faço parte do Minervino de Oliveira, estou dentro da Secretaria de Organização e também faço parte da célula de Sorocaba, também na Secretaria de Organização, e acho que tem mais ou menos tem 2 anos que eu estou nessa caminhada junto do PCB. Atualmente sou funcionário da área de TI, sou formado em RH, e é isso. Vira e mexe a gente vai se trombar por aí. Eu sou o Felipe, eu cresci em Sorocaba, mas eu mudei daqui, fiquei 7 anos fora, voltei agora no final do ano, em dezembro, e já procurei, dia 9 de janeiro, já os camaradas do PCB por aqui, e estou aí como militante no Minervino de Oliveira desde fevereiro desse ano. Olá, meu nome é Diogo, camaradas, tudo bem com vocês? Sou da cidade de São Roque, sou professor no estado, também trabalho com alguns projetos de esporte e inclusão em Sorocaba. Me mudei de Santos no final de janeiro, militava pela célula do PCB de Santos e adentrei há mais ou menos 2 a 3 meses no Minervino de Oliveira. Acho que resumindo é mais ou menos isso. Boa noite, camaradas. Sou o João Ventura, mais conhecido como Chapéu, né? Até porque tem muitos Joãos aí no complexo. Eu milito no Minervino de Oliveira desde outubro de 2022. Eu trabalho numa empresa de TI, a mesma do Matheus, inclusive, na parte administrativa. E é isso. Obrigada, camaradas. Vamos dar início, então. A gente tinha pensado de fazer uma formação voltada para moradia, levando em consideração a nossa atuação na ocupação do Andaru. A gente identificou que seria necessário a gente se aprofundar um pouco mais e tentar entender um pouco dessa luta do sem-teto em busca de moradia, para a gente conseguir atuar de uma forma melhor lá. A gente acabou selecionando o livro, então, Porque Ocupamos, uma introdução à luta do sem-teto, do Guilherme Boulos. Ele é um livro de 2012, ele é bem simples, na verdade ele é simples, mas traz muitas informações. Os capítulos dele são curtos, a leitura também é bem fácil. A gente separou por capítulos, então eu vou estar dando essa introdução. Guilherme Castro Boulos, ele é um professor, né, escritor, ativista político. Ele é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL. Ele é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores também, no Sem Teto. E atualmente ele é deputado federal do estado de São Paulo. Nesse texto, tá surgindo algumas dúvidas aí do chat. Eu vou prosseguir aqui, tá, gente? Nesse livro, na introdução, o autor ele vai ali deixar meio que trazer algumas questões que ele vai tentar esclarecer dentro dos capítulos. Então, ele traz 3 perguntas iniciais para conseguir começar o debate. Seria: os grandes proprietários da terra
trabalham para conseguir seu patrimônio, o sem teto, mesmo trabalhando a vida toda, consegue sua moradia com o que ganha de salário? Quem são esses sem teto que ocupam terras e param ruas com suas manifestações? São perguntas simples que ele vai tentar trazer aqui o norte para discussão. O primeiro capítulo é intitulado de O Problema da Moradia no Brasil. O autor vai trazer, então, essas questões de crise de déficit habitacional. Ele faz uma pequena apanhado, assim, na questão do mundo, elencando os principais países que vão ter esses problemas com a moradia. Entre eles está o Brasil, a Índia e a África do Sul. Esses problemas com moradia e os dados que eles trazem também são quantitativos em questão do número de famílias que não possuem casa, e qualitativo também por conta de esses problemas que envolvem moradia, não é só apenas não ter casa, de estar em questão de sem teto, é de você morar em condições também que não são adequadas. Ele traz algumas pesquisas, o livro é de 2012, e as pesquisas que ele traz ali para estar exemplificando são de 2007 e 2008. Aí, numa pesquisa feita pela Fundação João Pinheiro, vai trazer que 10% da população do Brasil não tem casa, sendo 6.273.000 famílias. E esses números, ele não se restringe apenas a moradores de rua. Isso quer dizer para pessoas que vivem em situação de coabitação, que moram com algum familiar, com alguma casa, terreno cedido, ou pessoas que pagam valores exorbitantes também com preço de aluguel. Pessoas que habitam situações, moram em situações precárias e de vulnerabilidade. Ele vai trazer também que muitas dessas famílias, elas vão viver sem condições básicas para uma vida digna, ou seja, falta luz elétrica, falta água encanada, não tem acesso à rede de saneamento básico, de esgoto, de coleta de lixo. E a partir do momento que a pessoa enfrenta esse tipo de dificuldade, ela já está tendo esse déficit habitacional. Também tem a questão das casas que são superlotadas, mesmo como uma família consegue pagar por um aluguel, a casa acaba não conseguindo suprir a necessidade do número de integrantes dessa família. E o problema com a moradia, ela vai refletir essa extrema questão do problema de desigualdade. Problema de desigualdade social no país, que ela é muito, muito séria e que a gente vê através desses dados também sobre moradia. E quem vai mais sofrer com a questão de moradia vão ser os trabalhadores, principalmente os trabalhadores pobres, periféricos, e a gente não pode deixar de lado também a questão racial de quem são esses trabalhadores que estão nas periferias. Então, a gente vai percebendo que tem muito para poucos e pouco para muitos. E o que ele traz também é que, na verdade, não se falta habitação no Brasil, porque há um número muito grande de casas que elas não têm uso, e o número de imóveis vazios, eles são superiores ao número de famílias que necessitam de um imóvel. Aí, nesse livro de 2012, ele vai trazer que são 7.351.000 imóveis vazios para 6.273.000 famílias. Então, esse valor de imóveis, ele supriria a necessidade dessas famílias que naquela época, estavam buscando por moradia. E aí, a gente vê essa questão de que os números não batem, e a gente vê também, não só na questão da moradia, né, em vários outros setores. O Brasil produz muito alimentos, e mesmo assim, ainda tem milhares de pessoas que passam fome. Então, a gente vai vendo que os direitos dos ricos, eles se impõem ao direito dos pobres. Em nome do direito à propriedade de alguns poucos, se nega o direito à moradia para milhões.
E aí ele traz a questão, a moradia, ela é um direito ou ela é uma mercadoria? O artigo 6º da Constituição, ele diz que todo cidadão tem direito à moradia digna. Então, o Estado, ele deveria garantir essa moradia digna para os cidadãos. Se já ocorre a questão da cobrança de impostos, as coisas, os mecanismos que ele utiliza, deveria ser utilizado para garantir esse direito. Mas ele vai trazer a problemática de que não é tratado como direito. A moradia, ela não é tratada como um direito. Porque se ela fosse tratada, ela seria distinguida, ela seria garantida pelo Estado, sem distinção de renda ou de região. Então, entender a moradia como um direito significa pensá-la a partir da necessidade de uso, ao contrário da lógica capitalista dominante, que trata a moradia e demais direitos sociais a partir do valor medido em dinheiro ou valor de troca. A moradia digna, ela é uma mercadoria muito cara para a maioria dos brasileiros, se tornando um item de luxo. Você morar bem é uma questão de luxo. Historicamente, o mercado habitacional brasileiro, ele já é elitizado, ele atende sempre as camadas de classe média, né, a chamada classe média, e os ricos das grandes cidades. E o que resta aos trabalhadores é sempre ficar no eterno ciclo de estar pagando aluguel ou ir para loteamentos e ocupações nas partes periféricas das cidades. Essa mercantilização do direito, ela realiza o lucro e gera lucro para uma parte pequena dos que dá interesse aos grupos econômicos, e o Estado, tecnicamente, a gente vê que não faz nada. Aí ele vai fazer um apanhado do que o Estado estaria fazendo para mudar essa situação. Então, ele vai elencar que o Estado, dentro dessas discussões sobre a habitação, ele cria alguns programas habitacionais. Só que esses programas, eles, na verdade, eles só vão aprofundar mais o caráter excludente e mercantil da moradia como um direito. Aí, o primeiro programa habitacional que ele traz aqui é o BNH, que é Banco Nacional de Habitação. Ele foi criado durante a ditadura militar e eles tinham como objetivo legitimar o governo dos militares, e aí a proposta era de transformar os trabalhadores em proprietários de imóveis. Através desse banco, os trabalhadores conseguiriam comprar um imóvel, assim, eles teriam simpatia dos mais pobres pelo governo autoritário e excludente da época. Só que, na prática, esse projeto ele foi um desastre, porque não havia subsídios, então as pessoas não tinham subsídio para eles conseguirem adquirir o imóvel. As prestações, elas eram extremamente altas e seguiam as normas do crédito privado, então continua dificultando para o trabalhador conseguir adquirir um imóvel. Não se fez nada de diferente, o banco ainda tinha as mesmas normas de banco privado, e quem lucrou com a produção só teve lucros com a produção de financiamento e moradia. Esse programa, ele distribuiu 5 milhões de casas financiadas, só que 25% foram destinadas a famílias com renda com salários mínimos. Então, uma porcentagem muito pouca realmente foi para famílias que recebiam menos. Continuou beneficiando as pessoas que já tinham uma classe um pouco melhor. O banco fale e o país ficou por mais de 20 anos sem ter nenhuma política habitacional importante. Depois disso, tem a criação do Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em 2009, governo do Lula, e o Boulos coloca Minha Casa Minha Vida, quem ganha com isso? Perdão, gente. Aí ele vai trazer que quando é implementado o Minha Casa Minha Vida no Brasil, foi poucos meses depois de ter vindo a crise nos Estados Unidos, que está relacionada também com a questão de crédito imobiliário. A crise que acontece nos Estados Unidos, né, tinha a questão de que eles faziam financiamentos para
para casas, os bancos e as empresas, elas viram que estavam lucrando com isso, aumentavam os valores e colocavam os imóveis das pessoas como garantia de pagamento. Se a pessoa não pagasse, ela perdia o imóvel. E quando as pessoas não começam a não conseguir pagar, as empresas que já tinham lucrado bastante, elas decretam falência, né? E as pessoas vêm perdendo a casa. E outras coisas também que acarretou, mas de forma breve, né? E essa questão da crise imobiliária nos Estados Unidos acaba afetando, né, mundialmente, outras questões, e afetaria também a questão imobiliária no Brasil. Então, Minha Casa Minha Vida, ele foi desenvolvido com o objetivo de salvar o capital imobiliário do Brasil. Daí foi destinado 34 bilhões de reais em recursos públicos para as empresas privadas, e isso, num primeiro momento, resultou ali uma vitória ali para eles, porque realmente foi valorizado essa questão ali da questão imobiliária, só que também atraiu empresas do mundo todo para investir nessa questão imobiliária, e em 2012, 75% das ações das maiores construtoras do Brasil, elas estavam sob mãos de estrangeiros. Então, de forma simples, o governo deu de presente 34 bilhões de presente para as empreiteiras, para elas construírem as casas, e aí elas não teriam problema de procurar esses compradores, porque o próprio governo, ele já apresentava os compradores, né, já por meio desse programa, as empreiteiras já estavam ali elas podiam ter todo a eles podiam fazer todo o projeto, construir a casa da forma com que eles queriam, e o governo só apresentava os moradores já para casa. E aí isso não tinha trazia nenhum risco para o capital, né, de ser perdido, porque eles não iam ter nenhum gasto com venda, com corretor, com propaganda, nem nada. 75% do recurso e 60% dessas habitações de início, elas foram destinadas a famílias com renda maior que 3 salários mínimos. Então, já foi destinado para pessoas com mais condições. Perdão, gente. Essas empresas, então, elas ficaram responsáveis por todo o planejamento, elas construíram essas casas em áreas periféricas, com pouca infraestrutura, qualidade, e o tamanho das casas também não conseguiam abrigar a quantidade de número de integrantes das famílias. A Minha Casa Minha Vida trouxe essa questão dos subsídios, né, de conseguir facilitar ali a compra, que era algo inédito, mas não combina com as condições precárias ali que essas pessoas que tentaram se beneficiar se colocaram, né? Eu acho que é só que a gente analisar, assim, pensar um pouco, tipo, até na questão das nossas cidades que a gente conhece em volta, sempre esses programas habitacionais colocam as pessoas para os lugares mais longes possíveis. Para concluir essa parte, o programa, ele aprofundou a lógica da moradia como mercadoria. Ressaltou também que o pobre ele deve morar mal em regiões mais periféricas. Isso acabou naturalizando isso. Então, não adianta simplesmente construir mais casas enquanto não se combater a especulação imobiliária, e não se pode falar de moradia digna sem a gente debater sobre isso. E para a gente conseguir falar sobre a questão da moradia digna, a gente precisa debater muito e exige uma transformação profunda da lógica das cidades. Aí, nisso, eu encerro aqui o primeiro capítulo e eu passo a bola para o Matheus, para o segundo capítulo. Dá para me ouvir de boa? Sim. Certo. Vamos ver se vai aparecer para vocês.
eu me perder tanto quanto eu falo. Tá. Vocês conseguem ver a apresentação, né? Não sei se demorou muito para aparecer, teve um delay grande. Sim. Tá. Então, nesse capítulo, o Boulos, ele vai dando sequência nessa linha de raciocínio, né? Ele já inicia no primeiro capítulo falando sobre a questão do trabalhador morar em condições precárias ser parte de um projeto, né? Um projeto que visa sempre o lucro para os grandes detentores do capital aqui no Brasil. Então, nesse sentido, tá. Ele já começa falando um pouco sobre o processo de desenvolvimento das cidades que a gente tem, né? Principalmente nas maiores que a gente tinha na época, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro. Esse processo, ele cita inicialmente a questão do processo de industrialização, né? Por conta disso, uma série de pessoas saem da área rural para virem para as cidades, para trabalharem nas indústrias que estavam chegando por aqui, né? Com aquelas promessas de vida melhor e tudo mais. Essas pessoas, elas tinham casas próximas ao trabalho como um benefício, era parte do pagamento delas, né? Ter direito a essa moradia próxima do trabalho, né? E esses trabalhos, eles ficavam geralmente em regiões centrais, né, da cidade. Então, até então, você não tinha muito essa questão de periferia, né? Você tinha alguns cortiços, algumas pensões, né, onde esses trabalhadores moravam para ficar mais próximo dos seus trabalhos. Daí, tipo, essa questão da moradia, a galera vê, tipo, isso como um negócio, né, possivelmente milionário, né, não tá nessa visão, né, mas foi só um termo que eu coloquei para ficar mais fácil de pensar, mas o que acontece depois dessa mudança das pessoas do campo para a cidade é que junto do governo da época, eles fazem um processo de expulsão dos trabalhadores daquela região, né? Então, ocorre, né, com o auxílio do governo, demolição dos cortiços, sabe? Tipo, uma faxina social ali na região central, próximo do trabalho. Por quê? Porque junto disso, os donos das maiores empresas, né, da cidade grande, eles fazem, com a ajuda do governo, um loteamento clandestino de áreas mais distantes, né, de áreas mais afastadas. E aí, tipo, por eles fazerem esses loteamentos que não eram legais, eles só vão lá e cercam o bagulho e falam que é deles, né? Daí, os trabalhadores, eles não tinham onde ficar nos centros porque foram expulsos, né, dos cortiços. Aí eles são obrigados a comprarem esses loteamentos dos patrões deles, né? E essa região onde eles moravam, né, por ser uma região afastada do grande centro, né, que era onde eles estavam antes, eles já não têm a mesma infraestrutura que eles tinham antes, né, com relação à água, coleta de lixo, tudo mais. Daí, o que acontece? A região para onde eles jogaram esses trabalhadores era uma região muito distante, né, uma região muito distante. Até que, tipo, de onde esses trabalhadores estavam para os centros, havia um limbo, havia um terreno um pouco maior, né? Tipo, se tu for pensar na região de São Paulo, que é onde o Boulos utiliza a maior parte dos exemplos, imagina que tu tem ali o centro da cidade, né? Ou, tipo, se tu imaginar, por exemplo, a região do Socorro ali, que eu acho que tem bastante, onde tinha bastante fábrica também antigamente, né? Aí tu passa depois para a região do Campo Limpo, que seria a região mais vazia, mais vaziada, Campo Limpo, Morumbi e tudo mais. E dali para frente tu tem, tipo, Capão Redondo, Valo Velho, né? Que vai seguindo bem para o extremo sul da região de São Paulo, né? E aí, tipo assim, esses empresários, tipo, eles precisavam que os trabalhadores chegassem até a fábrica deles, né? E para eles chegarem, eles precisavam de transporte. Aí eles fazem uma pressão, né, com relação ao governo para que eles levem infraestrutura até esses locais afastados, mas para o governo poder levar infraestrutura para essas periferias que estavam surgindo ali, era necessário que essa infraestrutura, tipo água, energia, transporte, passasse por esses terrenos que estavam no meio
desse caminho, né? De uma região, da região mais afastada até a região central, né? E aí, quando o governo leva esse tipo de infraestrutura até onde os trabalhadores estavam, por consequência, esses terrenos que estavam no meio do caminho, eles passam a ter um valor maior, né? Só que, tipo assim, esse terreno, esses loteamentos que estavam vazios e que agora tinham infraestrutura, já tinham um dono e passam a ter uma valorização diferente. E é nessa que, tipo assim, que a especulação começa, tipo, a ver o valor que começa a dar aquele valor maior para aqueles terrenos, né? E aí, tipo, ocorre também a venda de lotes, né, desses lotes que estão nesse meio termo, só que, tipo assim, esses lotes que estão no meio do caminho, eles não vão ser vendidos para o trabalhador que estava lá na puta que pariu, né, vai ser vendido justamente para a galera que já tem, né, os filhos daqueles empresários, tudo mais, né, que vão ter condição de conseguir comprar esse terreno, que já vai ter uma infraestrutura, né. Daí também outra coisa que o Bolo cita, né, tipo, como exemplo, né, do impacto que esse cercamento de lotes, né, de apropriação de lotes e da valorização que eles vão ganhando com o tempo, né, acaba fazendo com que surjam milionários apenas por terem um terreno, sabe? Tipo, por minha família cercou esse terreno aqui há muito tempo, esse terreno foi valorizado, né, e por conta disso tem uma herança milionária, sabe? Né, ele cita alguns exemplos de apartamentos no Leblon, né, ele até cita um número de 60 mil milionários que tinham ali na região, por conta que surgiram ali na região do Rio de Janeiro, por conta desses terrenos que eles se apropriaram, e tipo assim, com o passar do tempo, por conta de especulação imobiliária, adquiriram valores gigantescos, né? Eu quis trazer aqui também a questão do valor médio do metro quadrado em Sorocaba, tá? Isso é dado de setembro de 2022, né? Então, o valor médio do metro quadrado em Sorocaba é de R$ 4.400, né? Isso eles tiram como base uma casa, um apartamento, um local que tenha mais ou menos 100 metros quadrados, né? Então, deixa a média de preço de imóvel em Sorocaba é de R$ 700 mil, né? Tá, aí, tipo assim, a gente falou sobre essa questão de, tipo assim, de alguns locais, né, que nem como eu falei, a região do Campo Limpo, do Morumbi, em São Paulo, foram regiões que ganharam valor, né, tipo, com o passar do tempo por conta da infraestrutura que eles receberam, né, e as pessoas compravam aquilo já com infraestrutura. E aí, tipo, fica o questionamento, pô, né, legal, então, se ali foi valorizado, significa que o lugar onde aqueles trabalhadores foram inicialmente também valorizou, né, só que não é bem por aí, né, porque geralmente a região onde a galera, onde os trabalhadores, para onde eles foram mandados, né, para onde eles foram, parte dos terrenos, das casas que eles compravam ali, elas não tinham uma regulamentação correta de documentação, essas coisas assim. Então ficava muito fácil o cara que vendeu para ele inicialmente ir lá e tomar dele aquele terreno, tá ligado? Ou tipo, conseguir colocar alguma justificativa bem tosca para conseguir tomar o terreno daquela pessoa, né? Eu coloquei até aqui, como exemplo também, uma coisa que eu vejo lá onde meus pais moram, né? Eu vim do Capão Redondo, minha família mora no Capão Redondo, e lá, perto da região onde a gente está, a linha Lilás do metrô, ela está expandindo, né? Tipo, a linha final era o metrô Capão Redondo, e ele está indo para dentro do bairro, tá ligado? Só que, tipo assim, em 2017, 2018, não, em 2017, eu já tinha visto já alguns imóveis ali da Avenida de Baixo que estavam sendo esvaziados, por quê? Por conta do metrô que iria surgir naquele local. Então, tipo assim, eles já estavam, tipo assim, fazendo as pessoas saírem daquela região ali por conta do metrô que ia vir. E aí, tipo assim, vem o metrô, por consequência, valoriza o local, tudo mais, né? Então, tipo assim, a especulação imobiliária já começa a, tipo, ficar de olho naquela região para onde o metrô vai também, né? Que aí, tipo, não vai ser só o metrô que vai entrar uma série de outras coisas com relação a melhor infraestrutura, né? Que vai acabar ferrando cada vez mais a classe trabalhadora que está ali na região. Daí também um outro dado que ele traz também, né, isso de 2010, né, que o Brasil seria um líder na especulação imobiliária. Né, aqui tem só algumas informações de sites. Um era do que eu falei, né, sobre a questão do valor do metro quadrado aqui em Sorocaba, né, do site de onde eu peguei isso.
E outra, né, tipo, sobre a questão de, tipo, a expectativa que se cria na valorização de imóveis, né, tipo, é o constante. Tu entra no site de empreiteiras, no site, tipo, de pessoas que falam sobre a questão de investimentos imobiliários, tipo assim, os caras falam, tipo assim, com um otimismo gigantesco, assim, sobre que, tipo, né, do crescimento do lucro que eles vão ter em cima da especulação imobiliária. Bom, mas para que todo esse processo acontecesse, né, para que, tipo, que a especulação imobiliária lucre cada vez mais em cima da condição precária de vida da classe trabalhadora, é necessária a mãozinha de alguém, né? E nada mais nada menos do que o Estado burguês fazendo o que o Estado burguês faz, que é governar para a burguesia, como sempre, né? Então, coisas que ajudam a especulação imobiliária crescer cada vez mais aqui no Brasil, né? Boa parte, grande parte de algumas terras vazias que existem no Brasil, elas são controladas por grandes empreiteiras, né? Que inclusive parte delas sofre influência de capital estrangeiro, né? Que nem tu encontra algumas grandes empresas, algumas grandes empreiteiras que têm, tipo, ações na bolsa, tudo mais, né? Então, tipo, tem essa influência do capital estrangeiro. Também, tipo, a troca de favores é algo muito frequente, né? Principalmente um exemplo muito que ele deixa lá nesse capítulo é sobre a questão de financiamento de campanhas partidárias, né? Durante o período eleitoral, né? Aí eu até trouxe essa questão da eleição de 2010, né? Da Dilma e do Alckmin, PT e PSDB. Tipo assim, são valores gigantescos que empreiteiras utilizaram para financiar a campanha dos dois, né? Porque aquela, tipo, eu financei sua campanha, vou querer algo em troca. Então, tipo, quem ganhar me ajuda aí a conseguir fazer com que eu lucre cada vez mais em cima desse negócio, né? E aí, uma das moedas de troca que o Estado acaba dando para essas empreiteiras se torna a questão de infraestrutura para áreas de interesse, né? Então, tipo, eu sou proprietário da região X, financei sua campanha, então, né, agora que você ganhou, pô, leva um metrô para lá para mim, né? Traz um BRT para cá, né? Melhora a questão de saneamento básico, coleta de lixo, né? Para essa região aqui, para ela ser valorizada, né? Questão de despejos também entra nisso, né? Nesse jogo de interesses, porque de repente essa região que foi valorizada, que é de outra pessoa, ela pode estar sendo ocupada, né? E aí, tipo, ocorre um despejo porque o cara quer construir condomínio de luxo naquele local, né? Então, aí entra a ação do Estado para despejar aquelas pessoas e alguém, tipo, tomar conta daquele local que foi recém-valorizado pela infraestrutura que até antes não tinha e que passou a ter depois, né? E também questão de mudanças, né, em termos de legislação, né, tipo, às vezes uma cidade ela já pode ter um plano diretor, né, para um terreno específico que é designado para moradia social, né, e daí essas empresas conseguem, né, com a ajuda do Estado, fazer com que tenha uma leve mudança ali na legislação para que aquele terreno deixe de ser designado para moradia social e seja voltado para a construção de algum condomínio de luxo ou algum outro tipo de condomínio, né. Ou, de repente, centros empresariais que têm abrido bastante, né? Aqui, só algumas... Se tu pesquisar, tu jogar na internet, assim, e for atrás de informações sobre empreiteiras que doaram para financiamento de campanha, tu vai achar uma série de matérias, né? Aqui é só um print de algumas, né? Mas tem, tipo, matéria pra caramba, né? Principalmente no período de 2012, tu vai encontrar bastante matéria desse período, né? 2012, 2014, vai aparecer bastante coisa. Né? E todo esse processo, né, ele tem afinidade, né, de um Estado burguês que governa para a burguesia, acaba colaborando com os interesses dos grandes capitalistas, né, com o interesse do capital, em fazer com que o negócio imobiliário, que a especulação imobiliária lucre cada vez mais em cima da péssima qualidade de vida dessas pessoas, né, pessoas que não têm acesso a saneamento básico, têm dificuldade no transporte, isso a gente vê por a gente, tipo, se tu quer sair no final de semana
num domingo, sabe? Tipo, dependendo da região onde você tá, você tem um ônibus a cada 1 hora, a cada 2 horas, né? Então, tipo, esse tipo de negócio faz com que a classe trabalhadora more em locais que são desvalorizados justamente por eles não terem acesso decente a direitos básicos ou ter acesso nenhum a direitos básicos, né? Isso colabora para que haja tipo uma segregação entre os trabalhadores, a classe média alta e a burguesia mesmo, que tá pouco se fudendo pra gente, né? E como eu falei, né, isso colabora para menor acesso a serviços públicos essenciais, né? E dentro do capítulo, o Boulos ele traz exemplos da cidade de São Paulo, né? Que aí ele traz alguns mapas lá da região de São Paulo mostrando onde que, deixa eu até né, ele mostra tipo diferença de regiões onde tem uma melhor coleta de lixo, onde não tem, né? Questão da distribuições das coabs e dos apartamentos dos prédios CDHU, né? E daí tipo assim nesse mapa tipo são regiões extremamente afastadas dos grandes, sabe? Que é para onde essas moradias sociais foram jogadas, sabe? Né? E tudo isso porque, tipo, né, a ideia é justamente jogar a classe trabalhadora cada vez mais para o fundo, excluir você da sua vida social, porque você tem que apenas produzir, né? Isso aqui em Sorocaba tu vê, né, pelos novos condomínios, assim, habitacionais que vêm aparecendo, né, certas campanhas que tu vê em outdoor e tal, falando, venha ser feliz comprando um apartamento X no residencial Y, né, e aí tu vai ver o lugar, pô, parcela, nossa, cabe super, cara, os caras utilizam meu FGTS para me ajudar a comprar, né, mas tu vai ver onde que fica, sabe, depois da Cruz de Ferro, sabe, é um lugar totalmente excluído. Eu já vi gente que chegou a ter contato com um lugar assim, sabe? E, tipo assim, o cara fala que parece uma prisão, sabe? Porque é um lugar que, tipo assim, só tem um ônibus que vai para lá, né? Que é numa linha reta, que nem sempre tem horário frequente. Tu chega lá, tipo, é um cercadinho, assim, tá ligado? Onde tem vários predinhos, né? O entregador vai lá, dá a tua marmita ali, vai embora, sabe? Né? Então, são maneiras de excluir realmente a classe trabalhadora da vida, sabe, de viver dentro da cidade, de pertencer àquela cidade, de ter direito a lazer, de ter acesso, né, à saúde, né, um transporte decente, sabe, poder fazer parte da cidade onde ela está, né. E aí, muitas vezes tu vê, tipo assim, a prefeitura daqui de Sorocaba que fica falando bastante sobre essa questão de facilitar financiamentos para o pessoal, né? Mas tu vai ver onde que esse financiamento está sendo facilitado são em locais extremamente afastados. No exemplo que o Boulos dá, sabe, a distribuição onde estão esses conjuntos habitacionais do CDHU e da Coab, né, que são regiões super afastadas, sabe, com dificuldade de acesso a transporte público. Né? E, bom, aí eu coloquei só alguns itens só daqui da cidade, né, como programas habitacionais fajutos, né, não sei se vocês chegaram a ver, mas ano passado, se não me engano, a gente teve uma denúncia da Fernanda Garcia com relação ao Manga, por conta de uma divulgação sobre um programa habitacional que ele estava fazendo, né, mas que, tipo assim, que não tinha plano, sabe, não tinha projeto feito, ele só começou a querer distribuir casa que não existia, porque não tinha um projeto concreto daquilo, sabe, além de ser um projeto totalmente desregulamentado, né. Questão de parcerias público-privadas também, né, que é bem presente e que acaba afetando a qualidade do acesso ao serviço que a gente tem, né, isso a gente vê em Sorocaba bem presente na parte da saúde, né, quando tu tenta ir no postinho, ou tu tenta ir na UPH também, né, isso acaba fazendo com que a gente, na região onde a gente está sendo atendido por um local que tem esse serviço terceirizado, que não é de qualidade, né, acaba afetando o acesso que você tem àquilo, né, consequentemente a valorização daquele local também, né, e também o acesso a outros serviços públicos essenciais, né, como creches, acho que dos que eu não falei até agora, do que está escrito aqui, são as creches, né, que também é um ponto importante, né, porque como que fica para quem tem criança, né, tipo, poder ir trabalhar, se tu não tem uma creche perto de casa, geralmente você vai ter que acordar
1 hora mais cedo para conseguir levar a criança na creche, para depois tu se deslocar ao seu trabalho, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito disso. Pretos e vermelhos venceremos. Agora eu passo a palavra para o camarada que está com o capítulo 3, que, se eu não me engano, é o Felipe. Sou eu. Bom, gente, eu vou ver se eu vou conseguir compartilhar a tela, porque a tela compartilhada do Matheus eu não vi. Vamos ver lá. Deixa eu abrir ela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Ah, perfeito. Tá, aqui as ocupações urbanas, que é o capítulo 3 desse livro do Boulos. Ele começa falando de alguns preconceitos comuns, que a gente está até acostumado a ouvir que as pessoas falam a respeito de ocupações. A gente pode pensar tanto nas ocupações de área rural como urbana, que os preconceitos são sempre aqueles mesmos, né? Ah, por que não trabalha para conseguir? Por que toma dos outros? Alguém que trabalhou muito para conseguir, aí vão lá tomar. Essas coisas que a gente já está acostumado, né? Quem está na militância já ouviu alguém querer falar sobre isso para a gente dezenas de vezes. E a partir daí que ele desenvolve esse capítulo. Ele diz que quando ele estava numa ocupação, ele ouviu isso de um vizinho próximo. E aí ele fala, né? Aí ele transcorre esse capítulo falando de algumas explicações, né? A primeira é assim, invadir o que é dos outros, será que é essa ideia? Quem que é esse outro que tem o imóvel que é ocupado? Né? E como que é a conduta no caso de trabalhador e do especulador? Será que o especulador ele trabalhou para comprar? Nos capítulos anteriores, aí já acho que no primeiro, a Gabi já falou de que não, né? Os imóveis, a história imobiliária no Brasil, da propriedade fundiária, ela não é uma história de trabalho e de conquista. Ela é talvez de conquista no termo de guerra, né? Começando com os portugueses que invadem as terras brasileiras e distribuem para quem eles entendem que terá melhor condição de explorar os indígenas, depois os negros trazidos da África. Né? E aí eles, com seus poderes, acabam ainda distribuindo terras para outros homens de sua confiança, portugueses, através das sesmarias. Então a distribuição de terras, embora hoje a gente não esteja mais vendo nesse sistema, o sistema atual ele ainda está muito ligado ao andamento do que aquela estrutura fazia, né, de beneficiar a poucos, né, em detrimento de muitos prejudicados. E aí, com a formação das cidades, essas terras vão sendo repartidas, né, entre famílias. É só a gente ver alguns bairros em São Paulo que são conhecidos. Ah, porque aqui tinha a fábrica do fulano. E todas essas quadras eram a fábrica do fulano, da família tal, família tal. Algumas estão concorrendo até concorreu ao Estado, acho que o Matarazzo, né? Essas famílias, principalmente as europeias, portuguesas, vamos melhor, portuguesas, italianas, principalmente essas famílias acabaram dominando aqui a nossa região de São Paulo, pelo menos. E aí também tem a questão da grilagem, que é um termo que não sei se todo mundo está familiarizado, mas o Guilherme chega até a explicar no livro, que era uma técnica para você fraudar um documento. Né? Como não existia todo esse sistema de autenticidade de documentos no passado, e em momentos mais recentes você pega um documento, coloca ele numa gaveta com os grilos consomem, fazem fezes, fazem suas necessidades naquela folha, ela vai amarelando, parece que é uma folha muito antiga. Isso aí é o procedimento de grilagem. E muita gente no Brasil conseguiu áreas enormes de terra comprovando, através de um documento grilado, que eram os proprietários. Então, a lógica de propriedade no Brasil, das grandes propriedades, as propriedades valiosas, ela não é de um trabalhador que trabalhou para conseguir.
né? Ela é de alguém que ou se beneficiou daquele regime escravocrata, né? Ela está na linha dos beneficiários, ou de outros crimes, como, por exemplo, a grilagem. Essa é a regra, né, das grandes propriedades fundiárias do Brasil. Vocês estavam me ouvindo ou o meu computador parou? Sim, tá ok. Estão ouvindo? Ah, mas meu computador parou. Deixa eu tentar. Sim. Aí falando dos preconceitos, o livro fala aqui de algumas ocupações burguesas que não têm o mesmo tratamento que tenha quando é uma ocupação pelo trabalhador, né? Olha, aqui a gente tem algumas sequências aqui. Primeiro, o Clube Pinheiros. Ele tem parte da área construída dele em área pública. Todos esses que a gente vai mostrar aqui na sequência são de área pública, invasão em terra pública. E aqui, Clube Pinheiros, super elitizado, e a gente não ouve ninguém se referir ao Clube Pinheiros de uma forma pejorativa, muito menos a grande mídia burguesa, né? A gente sabe por quê. Um outro exemplo, o Clube do Círculo Militar de São Paulo. Camarada, Os que são... Oi. Desculpa interromper, eu não sei, mas para mim não tá aparecendo as imagens. Para os outros está aparecendo? Para mim tá parado, travado. não, tá. Para mim tá travado no primeiro slide ainda. Tá, eu parei agora de compartilhar e já volto. Ok. Vamos lá de novo. Tô vendo agora. Camarada, só um conselho, é um problema do Jitsi, que a gente já sempre tem nas nossas formações. Não coloque em tela cheia. Tá. Então, peraí. Se você colocar em tela cheia, o Jitsi para de capturar. Tá pare aparecendo de capturar, aí? volte, e aí pode deixar na tela pequena que tá tudo ótimo, dá pra enxergar. Tá. Vamos voltar aqui. Tá aparecendo agora o Clube Pinheiros? Sim. Tá. Sim. Então, o Clube Pinheiros, todos esses que ele menciona aqui no livro, são invasão parcial de área pública. E são todos lugares. O segundo aqui é o Clube do Círculo Militar de São Paulo, também. E a gente não vai ouvir essa informação nunca em lugar nenhum. E a gente nem vai ver a PM indo lá fazer... retomar a posse, né? Reintegração de posse. Isso a gente não vai ver com certeza. Muito menos nesse lugar aqui, ó. Esse aqui é o Clube dos Oficiais da PM do Estado de São Paulo, também construído em parte de área pública. Um outro aqui, esse representa a burguesia muito bem, o Shopping Eldorado. O estacionamento do Eldorado também foi construído em área pública. E são informações que a gente não fica sabendo. Essa aqui é aquela... tinha aquele meme do Eis a Hipocrisia. Essa aqui é a PAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados. Ela é construída também com invasão de área pública. E também não vai ser um lugar que a gente vai ver a PM e fazer uma reintegração de posse. A gente não vai ver Estadão, Folha, Globo, SBT, ninguém falando nada sobre isso, né? Todas essas informações o Guilherme traz um livro. Ele traz a informação de um dos processos, eu não lembro qual desses casos que o juiz, como ele julgou justa a invasão, a justiça julgou justa, não teve nem indenização aos cofres públicos pela invasão de área pública. E aí um caso diferente, né? Aqui, quando se fala de MST, MTST, essa aqui saiu essa semana, o editorial do Estadão, falando do MST, tratando como se fosse, chama de bando, né? Crime de bando. E bando, em termos do Código Penal, bando é a quadrilha quando ela é rural. Então, aqui o MST foi chamado de quadrilha por ter se manifestado, ter feito uma ocupação. A diferença das medidas. Então, o Guilherme começa falando isso, né, mostrando como que há uma
uma diferença de como as pessoas enxergam a ocupação, mas como, na verdade, o vilão está do outro lado, né? E aí ele define ocupação como ocupar é retomar a terra dos invasores, pegando aquela lógica, né, da propriedade no Brasil, da grande propriedade no Brasil, para que possa ser utilizada em favor da maioria dos trabalhadores. Transformar uma área vazia, que só serve para especulação e lucro de empresários, em moradia digna para quem precisa. E aí, pelo contexto que eu vou trabalhar no slide seguinte, eu mudei, eu estou colocando aqui uma definição minha, que é ocupar é um ato político legítimo exercido em razão de uma situação ilegítima ocasionada pela omissão do Estado. Por que eu estou trabalhando com situação ilegítima e ato político legítimo? É o que vai diferenciar esses casos do Shopping Eldorado, da Associação Paulista dos Magistrados e do MST, ou a ocupação da Andara, que a gente está falando, né? Os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, sem teto e sem terra, eles estão numa situação ilegítima, porque a lei, a Constituição diz que a situação deveria ser outra, mas não é, por omissão do Estado, e por isso eles se veem forçados a fazer uma atuação política legítima de ocupar a terra, ocupar os imóveis. Aqui que há um ponto que eu tenho uma discordância com o Guilherme, que ele faz a pergunta: ocupar é crime? E ele dá a entender que a ocupação ela é sim um crime. E aí ele dá uma definição de crime que não é jurídica, que diz que um crime ocorre quando alguém toma uma ação contrária às leis que estão em vigor no país. Aqui eu entendo que o livro não é técnico, não quer se prender em questões técnicas. É justo que se faça simplificações para atender um público maior, mas essa é uma simplificação que ela incorre em graves consequências. Sem ser técnico juridicamente, a gente pode definir como crime. Crime é praticar um ato que a lei prevê como crime. Praticar atos que a lei te diz para não fazer, mas ela não diz que é crime, não são crimes. Um exemplo: deixar de pagar o aluguel. A lei diz que você tem que pagar o aluguel. Se você não paga o aluguel, você cometeu um crime? Não. Você cometeu um ilícito civil. É diferente de um ilícito criminal. Então, ocupar não é crime. Pode ser considerado um ilícito civil. Pode. Não é a abordagem que normalmente se dá. É de ter uma indenização para quem teve um imóvel ocupado. Normalmente isso resolve, tanto que se resolve na justiça civil, na justiça penal, as reintegrações de posse, né? A posse é um instituto de direito civil, não de direito criminal. E por que eu acho que essa é uma simplificação que o Guilherme fez? Eu entendo a ideia, mas por que eu não concordo? Eu até concordo com a ideia, mas eu não concordo de simplificar, mas eu não concordo com a simplificação que ele fez. Porque, ocorrendo o crime, quem está cometendo um crime pode ser preso em flagrante. Então, se a gente imaginar que a ocupação é crime, isso permitiria que a polícia chegasse numa ocupação como a Dandara a qualquer hora do dia, já que está ocorrendo um flagrante, e levar os moradores. Então, essa simplificação, ela aqui não ajuda. Ela criou um receio. Ocupar não é um crime. A polícia não pode entrar pela legislação, né? A gente sabe que legalista não é o que a nossa polícia é, mas pelo menos pelo que o direito nos põe, a polícia não pode entrar num barraco do mesmo jeito que não pode entrar numa casa, não pode entrar numa casa num bairro, não pode entrar numa casa, numa ocupação. Então, isso é importante ter em mente. Ocupar não é um crime. Pode estar havendo ali, talvez, uma violação civil, é uma violação civil, mas não é crime. E a especulação imobiliária é crime? Essa aqui é uma pergunta quase que uma piada, né? Claro que não é. No Brasil jamais vai se criminalizar o capital, seria criminalizar o capital, né? Então, não, especulação imobiliária tampouco é crime e tampouco é um ilícito civil. Na prática, não é. A gente vai ver agora um pouquinho de legislação que vai dar uma ideia de que seja, mas
se não há punição para algum ato, não há como você dizer que ele é ilegal, né, ou que ele está ferindo a lei. E aí o Guilherme ele cita um pouco de legislação, eu estou colocando um pouquinho a mais para a gente ver qual é o arcabouço legal que dá um suporte para o pessoal da ocupação. Então, a Constituição da República, a Constituição Federal da República, o artigo 5º, essa é uma expressão-chave isso é algo que a gente vai ter que ter sempre em mente, principalmente trabalhando com a ocupação da Andara, que é a propriedade atenderá à sua função social da propriedade. Daqui a pouco a gente vai fazer uma definição do que é essa função social, porque assim, vista assim, ela é muito abstrata, né? O artigo 6º também consagra a moradia como um dos direitos sociais fundamentais, e o artigo 23 diz que é competência comum da União, dos estados e dos municípios promover programas de construção de moradias. Competência comum significa dizer todos estão obrigados, não é de se reclamar algo do município, não é de se reclamar algo do estado ou da União individualmente. Os três têm que trabalhar em programas de construção de moradias. E aí a sequência que eu peguei, o plano diretor de Votorantim, que é a Lei Complementar 4/2015 do município, que ele traz alguns elementos para a gente entender a função social da propriedade. O parágrafo único do artigo 4º, ele diz que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental, segundo as disposições desta lei. E ainda, outro ponto que vai... A gente já chega lá. Então, aqui nós temos alguns elementos para entender, né? A função social, como é entendida pela lei complementar em Votorantim, ela deixa bem claro que bem coletivo e bem-estar dos cidadãos, né? Equilíbrio ambiental e tudo mais. Então, tem que haver uma vantagem positiva para a sociedade no uso da propriedade. E a especulação ela é exatamente o contrário disso tudo. A especulação, a gente vai pensar aqui em Votorantim, como ela pode ocorrer, por deixar uma grande área parada esperando valorização, por deixar uma obra inconclusa, ou então concluir a obra, mas não fazer as vendas ou a alocação do espaço, ou ainda você tem uma grande área e você sequer loteá-la. E aí a própria lei, o próprio plano diretor, seguindo aí o que diz o Estatuto das Cidades, ele reforça e discrimina como vai funcionar no município de Votorantim o IPTU progressivo. O IPTU progressivo, ele existe praticamente na lei complementar de qualquer município, está previsto no Estatuto das Cidades, mas eu nunca vi na prática ser implementado. O que é o IPTU progressivo? A prefeitura deveria notar que algum imóvel ele não está cumprindo com a sua função social e notificar o proprietário a dar uma função social àquele imóvel. O artigo 27 diz aqui, ó, a prefeitura poderá determinar o parcelamento, que é a divisão da propriedade em lotes, né? A edificação, construir, ou a utilização dos imóveis construídos. As prefeituras têm esse dever. E aqui diz exatamente as áreas onde, dentro do mapa, que isso pode ser feito, né? Se não fizer, começa a se aplicar, durante 5 anos, uma alíquota progressiva do IPTU, estou no artigo 29. Fala que ele pode chegar aí até a 15% do valor da propriedade. Passado esses 5 anos, mesmo com multa, o proprietário não deu a função social à propriedade, ele deveria ser
expropriado daquele bem e receber uma indenização do Estado por aquele bem. Aí, lógico, vai abater se ele pagou ou não todas essas multas. E, a partir daí, pelo contexto constitucional, esses imóveis deveriam estar sendo usados para moradia popular. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então, por que a gente usou uma definição diferente lá de Estado legítimo? Agora faz sentido. Ocupar é um ato político legítimo, exercido em razão de uma situação legítima, ocasionada pela omissão do Estado. Então, assim, as pessoas que estão lá estão exercendo um ato político de extrema necessidade, não podem ser punidas por isso, não estão cometendo crime e só estão naquela situação porque há um descumprimento sistemático dos seus direitos, tanto pela União, como pelo Estado, quanto pelo município. Então, apoiar essa luta é necessária. E um último ponto só que eu gostaria de comentar, enquanto preparava para essa apresentação, eu li o livro do Engels, a questão da moradia. E é interessante que ali ele conta o problema da moradia, né, usa o materialismo histórico dialético para falar da questão fundiária na Inglaterra, a distribuição de terras, que é bastante diferente da nossa, mas a apresentação do livro parece-se exatamente com a apresentação do livro do Guilherme, porque ele começa falando exatamente há mais casas, há mais locais para as famílias morarem do que famílias sem habitação. Por quê? E a gente vê que a lógica é a mesma, né? O capitalismo ele trabalhou a questão fundiária no nosso país diferente do que trabalhou na Inglaterra, mas o resultado acaba sendo o mesmo, né? Acumulação na mão de alguns que conseguem fazer a especulação e a maioria que precisa ter essa dificuldade de ter uma moradia digna quando tem uma moradia, né? E fica sujeita ainda ao arbítrio dos capitalistas pela mão do Estado. Então, esses movimentos populares, né, a gente tem que realmente ter um trabalho muito firme, muito próximo deles, porque a força de mobilização de quem já está na luta sem teto, ela nos agrega muito. Vai agregar muito ao partido, aos coletivos e aos militantes individualmente. Eu encerro aqui a minha fala e passo a palavra agora, eu acho que é o Chapéu que vai falar sobre quem são os sem-teto. Eu mesmo.